Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vai ser análise na prática. Eu vou pegar uma empresa e vou analisar todas elas como eu realmente analiso para vocês. Para vocês realmente, quando vocês quiserem analisar uma empresa, vocês vão pegar essa aula e vão realmente entender o que vocês têm que olhar. Como é que o Douglas analisa? Qual site que o Douglas utiliza? Para vocês realmente ter um passo a passo de como analisar uma empresa na prática. Perfeito? Então, pessoal, vou compartilhar minha tela já aqui com vocês. Eu entro e utilizo muito o site do Status Invest, certo? Então, aqui a gente tem várias informações nesse site, desde altas e baixas. Se a gente vir aqui em dividendos, eu consigo identificar quais são as empresas. Se eu colocar aqui em lista de dividendos, botar em geral, eu consigo ver quais empresas vão estar pagando dividendo, que seria a Datacom, quando, se eu tiver ações até 30/7 dessa empresa, por exemplo, eu vou estar recebendo juros sobre capital próprio, que é como se fosse um dividendo, perfeito? Então, além disso, o que a gente realmente vai utilizar nele, eu vou estar colocando aqui uma empresa em específico, por exemplo, B3, que é a empresa da Bolsa, certo? Hoje ela está custando, o que que eu pego e olho, perfeito? Valor, eu não olho muito, que seria o preço dela, né, a cotação. Então ela está custando 16,35, eu não olho se ela vem caindo, eu não olho histórico de gráfico, eu não olho nada disso daqui, porque não é isso aqui que realmente está gerando valor para a companhia. Eu quero olhar os números dela, eu quero olhar realmente o que ela tem de bom para eu ver se eu invisto nela ou não, perfeito? Uma coisa muito importante que eu olho é a liquidez diária, certo? Então, liquidez diária é quanto tem de movimentação de capital de compra e venda no dia. Ela tem 762 milhões de compras e venda num dia. Então, isso é muito bom. Quer dizer que se eu comprar abaixo disso, a minha ordem vai sair tanto na compra, tanto na venda. Perfeito? Pessoal, eu sei que empresa é essa. Ela é a empresa da Bolsa, a Bolsa de Valores, a B3, perfeito? Eu começo olhando indicadores de dividendo yield, eu sei que é uma empresa mais sólida, eu sei que é uma empresa que ela já está há bom tempo no Brasil, ela é uma das grandes empresas brasileiras. Ela tem um dividendo yield de 6,3, isso é muito positivo, então é acima de 6. O PL dela está acima de 20, que é o que eu aceitaria, mas se eu olhar historicamente, a média dela é de 23,87. Ela está numa baixa legal, ela veio caindo nos últimos anos, nos últimos meses principalmente. Porque o pessoal comentou nos últimos meses que a XP está querendo fazer uma outra bolsa no Brasil e o mercado se desespera. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia, isso realmente vai ter um processo para sair e mesmo assim a B3 não vai quebrar. Lá nos Estados Unidos tem a Nasdaq, tem o S&P 500, tem várias bolsas e foram abrindo outras e também nunca quebraram as antigas. Sempre vai ter essas grandes empresas que vão estar na B3, perfeito? Então, eu entendo que está acima da minha média, mas eu entendo que está no pico, num dos menores picos dela, está abaixo da média histórica dela, perfeito? E se eu pegar o EV/EBITDA que a gente falou, que é o PL, só que eu tiro o rumor de mercado, eu tiro a dívida dela, ela sem dívida tem 12,96 o PL. É bem abaixo do PL dela, perfeito? Isso é um ponto muito positivo. Até agora eu estou gostando. O valor por ação, que seria o valor patrimonial, ela deveria, pelo patrimônio, tá custando 3,97 e ela tá 16. Nossa, Douglas, então não, se o valor patrimonial tá tão baixo, por que que tu vai comprar? Ela é uma empresa que ela não tem patrimônio. Ela só tem um lugar, que é a Bolsa de Valores em São Paulo, mas ela não tem mais prédios, ela não tem filial, ela não tem condomínios, ela não tem nada disso. Então ela vai ter o seu patrimônio baixo realmente. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Perfeito? Dívida líquida barra EBITDA, aqui é quanto que a empresa está alavancada em dívida. Abaixo de zero, quer dizer que a empresa não tem dívida. Ela tem muito capital em caixa para comprar mais empresas, para reinvestir em negócios, para pagar dividendo. Então, aceitável até 3. Até 3 é aceitável. Acima de 3, a empresa está muito alavancada em dívida e eu não invisto. Então, eu, Douglas, sei no que não investir.
E o principal é não querer empresas endividadas. Liquidez corrente de 1,78, então para cada R$ 1 de dívida, ela tem 1,78 para bancar, isso é um ponto muito positivo, perfeito. Margem bruta dela que é espetacular. Olha a margem bruta dela. Ela veio com uma margem bruta de 100%. Como que pode ter isso? Porque ela é algo online, ela não tem alta infraestrutura, ela não tem muita equipe, ela tem uma margem muito alta. Em 2020 deu uma caída pela questão da pandemia, mas já está retomando novamente. O Warren Buffett, ele comenta, procure empresas que tenham alta margem bruta, ou margem bruta constante. Estão vendo essa constância? Isso o Warren Buffett comenta que é uma vantagem competitiva desse negócio. Isso é um ponto muito positivo para nós, investidores. A gente quer negócios que tenham vantagens competitivas, perfeito? A gente vai para a margem líquida, a gente consegue ver uma constância também. Em 2015 deu uma subida e depois deu uma baixada, mas a gente está numa média bem legal, então tá bem bacana. ROI acima de 10, que é o que eu comentei para vocês, então o ROI dela está vindo subindo bem consideravelmente, isso é bem bacana, que é o retorno para o investidor. E o crescimento do lucro nos últimos 10 anos tem uma média de 11%, acima de 10 está excelente já também. Então é isso que eu olho, vindo para baixo, a gente consegue ver que ela vem pagando dividendos ano a ano, então isso é bem bacana também, perfeito. Desdobramento, ela fez um desdobramento que de 1 para 3 agora no mês de maio, então quem tinha uma ação ia ter 3 ações dela, perfeito. O payout é quanto que ela vem pagando, distribuindo de proventos, então ela vem pagando bons proventos e tem cada vez mais vem aumentando. Dívida líquida, que é bem bacana, ela tem 8,5 seria dívida líquida negativa, 8,5 bi em caixa. Ela tem tudo isso em caixa. Então, por isso eu questiono, como é que a bolsa, o pessoal vê uma notícia que vai vir outra bolsa e ela vai quebrar? Ela não vai quebrar. Na verdade, os concorrentes vão ter que ter muito dinheiro para competir com ela, essa é a verdade. Perfeito? Aqui a gente consegue ver a posição acionária, que quem está investindo nela, pouco, muito, não importa muito nesse ponto aqui. Quanto que o pessoal que trabalha lá ganha, também não importa muito. Receita líquida, a gente consegue identificar que ela teve custo agora em 2020, né? Crise, pandemia, mas ela praticamente não tinha custo, então isso é bem bacana. E a gente vê que o lucro líquido vem aumentando cada vez mais, lucro líquido aumentando, 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 aumentando. Perfeito? E quanto mais investidores vão tendo na bolsa, mais ela vai estar ganhando. Quanto mais empresas abrem capital, mais ela vai estar ganhando. Então, sempre ela está ganhando, sempre ela está crescendo. Aqui no resultado, o que a gente tem que olhar? Receita líquida, que a gente falou. Então, a receita líquida vem aumentando nos últimos anos. A gente tem que olhar o lucro líquido, que o lucro líquido vem aumentando, e as margens que também vem aumentando. São esses 3 pontos que a gente tem que olhar no resultado, que seria o DRE, perfeito? Vindo para o fluxo de caixa, a gente vai usar o fluxo de caixa se a gente quiser fazer um valuation da Modaran, que seria a gente pegar o fluxo de caixa dela e projetar os próximos 10 anos, ou a gente pode fazer valuation de Gordon nela também, porque ela vem com uma boa recorrência de pagamento de dividendo, ela já é uma empresa madura, então é bem bacana isso também. Então, margens altas que a gente viu antes, balanço patrimonial, o que eu faço sempre aqui? Eu sempre venho aqui e coloco em máximo, tá? Eu desmarco todos. Eu quero ver o patrimônio líquido se vem aumentando. 2020 deu uma caidinha, vamos ver como é que vai ser 2021, mas ok. Eu coloco ativo circulante e passivo circulante, vocês lembram o que seria? Então, ativo circulante é tudo que vai receber nos próximos 12 meses, é recebíveis de curto prazo, e eu comparo com o passivo, tudo que ela vai ter que pagar nos próximos 12 meses, que é o passivo circulante. Então, o ativo tem que ser maior do que o passivo. Então, isso já está batendo, mais ponto positivo. E eu coloco o ativo não circulante com o passivo não circulante, muito maior o que ela vai receber depois de longo prazo do que ela vai ter que pagar no longo prazo, espetacular, tá? Que seria o balanço patrimonial.
Então, pessoal, eu analiso essas informações, vocês analisando essas informações, vocês já vão saber pelo menos o que não investir e no que investir também. Depois vocês teriam que pegar essa empresa e fazer um valuation de Damodaran ou um valuation de fluxo de caixa para entender se vale a pena, qual que é o preço que ela vai chegar, se vale a pena investir ou não. Aqui agora vocês têm um passo a passo de o que o Douglas olha, do que o Douglas pega de informações, para vocês realmente entenderem o que vocês têm que fazer. E cada vez mais vocês vão colocando mais informações, cada vez mais vocês vão colocando mais análise que vocês devem colocar. Perfeito? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários ou me mandam que a gente conversa também. Perfeito? Forte abraço, gente!